Há uma agitação secreta no íntimo de todo o coração humano, uma inquietação sagrada e por vezes sombria que se ergue quando o querer da criatura encontra a vontade insondável de seu Criador. Não é fácil estar diante de Deus com o coração exposto. Não é simples desejar profundamente algo nesta vida, um livramento, uma resposta, uma cura, uma restauração, e ainda assim se dobrar ao mistério da soberania divina. A oração, então, torna-se esse altar paradoxal, onde nossos desejos ardem em chama viva e, ao mesmo tempo, são convidados a se ajoelhar diante de uma glória maior que eles. A alma que ora está sempre entre dois mundos, o mundo do que sente e o mundo do que sabe. Sabe que Deus é bom, mas sente medo de que sua vontade, ainda que perfeita, contradiga o que o coração anseia. Sabe que Deus é pai, mas teme que sua paternidade santa discipline aquilo que se desejava conservar. Sabe que Deus está perto, mas sente-se abandonada quando o céu parece indiferente. O drama da oração, portanto, não está no silêncio de Deus, mas na colisão entre nossa fé proclamada e nossos afetos secretos. O campo de batalha está dentro da alma, onde convicções e desejos travam uma guerra santa pela confiança suprema. É fácil orar com o catecismo, difícil é orar com o coração partido. Difícil é dizer, seja feita a tua vontade, quando cada fibra da nossa carne grita por um desfecho diferente. Difícil é louvar quando o pedido sincero recebe o silêncio como resposta. E ainda assim, é nesse terreno de lágrimas e tremores que Deus forma os santos mais belos. Pois onde a vontade se curva, ali nasce a adoração mais pura. Onde o desejo se rende, ali começa a verdadeira liberdade. E onde a alma se aquieta diante do mistério, ali a paz que excede todo o entendimento constrói a sua morada. A oração, então, não é apenas uma petição, é um ato de fé encarnada. Não é apenas uma súplica, é uma declaração de guerra contra o ego que insiste em ser rei. A oração é o campo sagrado onde o querer humano é redimido, não por anulação, mas por transfiguração, onde aprendemos que a glória de Deus não é inimiga da nossa alegria, mas seu único lar seguro, onde descobrimos que a paz de Deus não vem após a resposta, mas durante a rendição. Por isso este é um convite, não apenas para orar, mas para aprender a orar como quem ama, como quem sofre, como quem crê mesmo quando teme, como quem ousa apresentar a Deus tudo o que o coração deseja, mas também tudo o que o coração precisa perder. Pois a alma que ora assim, ainda que chore, será guardada por uma paz que o mundo não pode entender e que só os filhos de Deus conhecem. A paz de estar no centro da vontade de um Pai infinitamente bom. A alma que ora não pede apenas respostas, mas aprende a habitar em Deus mesmo quando tudo permanece em silêncio. Antes que a alma articule doutrinas, antes que os lábios encontrem versículos, antes mesmo que a razão se estabeleça com sobriedade, há um gemido, um clamor bruto, visceral, irrefreável. O primeiro som da oração não é uma frase bem construída, mas um soluço. O primeiro gesto da alma que se volta a Deus não é a reverência litúrgica, mas o desespero do aflito. Orar no início é tremer, é desejar tanto algo que as palavras perdem as formas e só resta um grito, mesmo que contido, mesmo que apenas sussurrado no ventre da alma. É aí que descobrimos que a oração não nasce na lógica, mas no amor ou na dor, ou na esperança que resiste à morte. A oração não é filha da teologia sistemática.
ainda que por ela seja nutrida, é filha da necessidade. É nascida do vale, moldada no desespero, fermentada pelo vazio que clama por plenitude. É o coração que, ferido, ainda ousa crer que há um céu que escuta. E este clamor, ainda que imperfeito, ainda que marcado por desejos mal ordenados, é profundamente legítimo diante de Deus. Pois o Senhor não rejeita o coração que sangra, mesmo que sua oração ainda não esteja completamente santificada. Ele não espera que o aflito espere a maturidade espiritual para clamar. Pelo contrário, é no clamor desajeitado que ele revela a sua ternura. O Cristo que ensinou sobre oração também ouviu gritos de desesperados e nunca os repreendeu por gritarem. Nunca lhes exigiu precisão teológica antes da fé que se lança. Há um tipo de oração que brota do âmago, como água que rompe o solo sem pedir permissão. Não é calculada, não é composta, ela apenas vem. E quando vem, traz consigo o eco da alma criada para depender. O desejo que ora, mesmo antes de ser corrigido, já é uma expressão de fé, ainda que tênue. Porque quem ora deseja, e quem deseja reconhece que há algo fora de si que pode responder. Eis o mistério e a misericórdia. Deus escuta o clamor antes, mesmo que saibamos orar corretamente. Ele recolhe nossas lágrimas como orações embrionárias. Ele recebe nosso desejo como matéria-prima para um novo coração. E ali, na agitação da alma que clama, começa a jornada da oração verdadeira. Não porque tudo esteja no lugar, mas porque Deus se aproxima de quem, mesmo sem palavras certas, ainda se volta a Ele. Orar é a linguagem dos aflitos, não apenas dos satisfeitos. Há um momento sutil, quase imperceptível, em que o desejo legítimo se transforma em tirano. No início, queremos algo bom, a cura de alguém que amamos, a reconciliação de um relacionamento, a restauração de uma situação insustentável, e oramos, clamamos, jejuamos. Mas sem perceber, o que era uma súplica sincera começa a ocupar o trono do coração. O que era anseio torna-se exigência. O que era súplica torna-se ultimato. O desejo agora não é mais companheiro da jornada, é o Senhor da alma. O absolutismo efetivo acontece quando aquilo que queremos torna-se mais essencial, mais precioso e mais confiável do que o próprio Deus. Começamos a medir a bondade divina pelo grau em que Ele satisfaz a nossa vontade. Deus deixa de ser o fim e torna-se meio para algo maior aos nossos olhos. O resultado desejado. E aqui, nesse desvio delicado, silencioso e profundo, a idolatria se veste de oração. É um fenômeno espiritual comum. O coração desejoso de algo legítimo começa a interpretar cada silêncio divino como frieza, cada adiamento como rejeição, cada não como crueldade. Já não oramos para encontrar a vontade de Deus, mas para fazer prevalecer a nossa. O altar se inverte. Não é mais o desejo que se ajoelha diante do Senhor, mas o Senhor que é invocado a se ajoelhar diante do desejo. Chamamos isso de fé, mas é fé em nós mesmos. Fé de que sabemos o melhor, de que nosso plano é mais justo, mais amoroso, mais digno. E isso, mesmo que envolto em linguagem devocional, é a semente do pecado que levou Eva a estender a mão para o fruto. Essa é a teologia prática dos nossos afetos desordenados. Cremos que nossa alegria depende daquilo que pedimos e não mais do Deus a quem pedimos. A oração torna-se um cavalo de Troia, carrega um desejo santo para fora, mas esconde por dentro uma exigência profana. E Deus, em sua misericórdia, não pode atender esse tipo de súplica sem colaborar com nossa perdição. Mas a alma que reconhece esse desvio e confessa está já no caminho da restauração, porque o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos que se humilham. Quando o desejo se torna trono, é preciso destroná-lo, com jejum, com lágrimas
e com uma nova visão da suficiência de Deus. A oração verdadeira, então, volta a ser súplica e não exigência. Volta a ser altar e não trono. Aquilo que me impede de dizer, seja feita a tua vontade, já é, meu Deus. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Tiago 4:3. Há orações que sobem aos céus como incenso suave, e há orações que esbarram em um teto invisível, ecoando de volta como uma sentença. Tiago, com precisão de um profeta e a clareza de um pastor, revela a anatomia de uma súplica mal direcionada. Ele não fala de quem não ora, mas de quem ora movido por um desejo que perdeu seu eixo. Ele não acusa a intensidade da súplica, mas a sua motivação. O problema não está no volume do clamor, mas no coração de quem clama. A oração centrada no eu pode até soar como fé, mas é uma caricatura. A fé na própria percepção, na própria lógica, no próprio merecimento. É oração com o endereço certo, o próprio deleite. Oramos não porque desejamos a glória de Deus, mas porque queremos usar Deus para promover nosso próprio bem-estar. Usamos a linguagem do reino, mas com os instintos do império pessoal. Pedimos o pão, mas desejamos o trono. E o texto de Tiago é um espelho cruel. Ele nos mostra que é possível ser espiritualmente ativo e ainda assim estar absolutamente deslocado do centro da vontade de Deus. A súplica, que deveria ser expressão de dependência humilde, transforma-se em veículo de autoindulgência. Clamamos pelo que alimenta a nossa carne, ainda que envolto em palavras piedosas. E Deus, em sua santidade, não se associa com esse tipo de pedido. Porque o Pai não é cúmplice de nossos delírios. Ele não dará aos filhos uma serpente só porque o filho a pediu com fé. Ele não alimentará o orgulho só porque o pedido foi feito em lágrimas. Ele é pai, e pais amorosos não entregam ao filho tudo o que ele deseja, mas tudo o que ele precisa. A súplica que não recebe pode então ser graça disfarçada. Pode ser o abraço firme de um Deus que nos ama demais para nos dar o que arruinaria a nossa alma. Portanto, quando o céu está em silêncio, é lícito perguntar, por que não recebo? Mas é sábio perguntar também, por que peço? Que tipo de coração embala meu pedido? Que tipo de alegria estou buscando? Que tipo de Deus estou invocando? A oração mal direcionada não é apenas ineficaz, ela revela um coração que perdeu o caminho, um coração que já não deseja Deus por causa de Deus, mas por causa de si mesmo. E isso, por mais devocional que pareça, é idolatria mascarada de espiritualidade. A oração deformada é uma fé que perdeu sua bússola. Não andem ansiosos por coisa alguma, Filipenses 4:6. Ansiedade, muitas vezes, é tratada apenas como um fenômeno psicológico, um mal-estar da alma sensível, um incômodo natural do ser humano diante do desconhecido. Mas para a Escritura, a ansiedade é também um fenômeno espiritual. Ela é mais do que inquietação emocional, ela é frequentemente um sintoma teológico. O apóstolo Paulo, ao exortar os crentes de Filipos, não os convida apenas a ter pensamentos positivos. Ele lhes aponta um caminho espiritual, a oração como resposta à ansiedade. Isso porque a ansiedade revela com precisão implacável onde repousam nossos verdadeiros deuses. Toda ansiedade esconde uma teologia. Quando tememos que algo dê errado, estamos implicitamente declarando que nossa visão de bem é mais confiável que a de Deus. Quando somos consumidos pelo medo de não alcançar determinado desfecho, confessamos, ainda que inconscientemente, que nossa paz depende mais do resultado do que da presença. A ansiedade, nesse sentido, é uma pregação muda que ecoa o seguinte evangelho perverso: Deus pode não fazer o que é melhor. E se Ele pode não fazer o melhor, então talvez Ele não seja tão bom assim.
A alma ansiosa é muitas vezes uma alma que desconfia de Deus enquanto idolatra seu próprio plano. O coração se apega tanto ao resultado desejado que começa a considerar qualquer outro caminho como ameaça e não como providência. Em vez de orar para ver a vontade de Deus, passamos a orar com medo de que Ele nos frustre. A oração perde sua liberdade e torna-se negociação. Tentamos persuadir a soberania com argumentos emocionais, mas não há descanso onde não há confiança. E não há confiança onde Deus não é visto como infinitamente bom, mesmo quando nos contradiz. Aqui, o remédio não é o simples esforço de não se preocupar. A ansiedade não se vence por comando, mas por contemplação. Não se elimina com frases prontas, mas com uma visão gloriosa de quem Deus é. A alma deixa de se agitar quando vê o rosto do Pai e se lembra: Ele me ama mais do que eu me amo. Ele sabe mais do que eu sei. Ele quer mais para mim do que eu mesmo seria capaz de querer. A ansiedade evapora quando o coração reencontra a sua verdadeira âncora, o caráter imutável de Deus. Paulo, ao ordenar não andem ansiosos, aponta imediatamente o caminho. Em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A resposta à ansiedade não é a negação do desejo, mas sua entrega. É dobrar o desejo ao Senhor, não oprimir o desejo com esforço humano. É olhar para o que nos amedronta e dizer: seja o que for que vier, Ele continua sendo bom. E essa é minha paz. A alma ansiosa duvida do caráter de Deus enquanto idolatra o próprio plano. Há orações que parecem evaporar no ar, clamores que sobem em lágrimas e retornam em silêncio. Quem já passou pela escola da oração conhece bem esse tempo, quando o céu permanece fechado, quando a alma se curva com reverência e ainda assim a resposta não vem. O pior, vem o oposto. Pedimos cura e vem o agravamento. Suplicamos reconciliação e colhemos mais distância. Buscamos alívio e enfrentamos peso dobrado. Nesses momentos, o coração corre o risco de pensar que Deus se ausentou. Mas é justamente aí que começa o trabalho mais profundo da graça. Porque o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele não é omissão, não é indiferença. O silêncio de Deus é, muitas vezes, sua resposta mais intensa, pois é nele que Ele molda a alma para algo que está além da nossa imaginação imediata. Quando o Senhor nega uma súplica sincera, não o faz por crueldade ou por negligência, mas por fidelidade àquilo que Ele prometeu: formar em nós o caráter de Cristo, tornar-nos semelhante ao Filho, dar-nos uma alegria que não dependa da concessão, mas da comunhão. Há um tipo de não divino que é, na verdade, um sim, aquilo que mais precisamos. Ele nos nega o conforto imediato para nos dar uma glória mais duradoura. Ele interrompe nossos planos para nos salvar de nós mesmos. Ele fecha portas que levariam à nossa perdição. E quando finalmente olhamos para trás, percebemos que os piores nãos que recebemos foram, na verdade, os maiores atos de amor. Porque só o Deus soberano e infinitamente sábio é capaz de dizer não com ternura e nos fazer crescer a partir daquilo que nos feriu. A oração que não é atendida nos força a perguntar: será que o que pedi era realmente o melhor para mim? Ou será que me apeguei a algo menor e Deus, com amor, retirou minha mão do que eu não deveria segurar? A negativa divina não é punitiva, é pedagógica. É um pai dizendo: confie em mim, mesmo quando não entende. Eu estou fazendo algo maior do que a sua oração foi capaz de pedir. O silêncio de Deus, para quem ama a glória de Deus, é um convite à confiança profunda. É o tempo em que o coração aprende a descansar não na resposta, mas no caráter de quem responde. É ali que aprendemos a nos satisfazer nele e não em suas concessões. E quando isso acontece, o não divino torna-se um meio de graça, instrumento de restauração, chave da liberdade, semente de um novo contentamento.
Deus nega orações que roubariam de nós a alegria de tê-lo como tudo. Quando o coração se vê confrontado com a possibilidade de orar mal, de pedir com motivações erradas, de transformar desejos em ídolos, a alma sensível e piedosa tende a recuar. E recua para um terreno aparentemente mais seguro, mais reverente, mais espiritualmente maduro. Ora apenas pela glória de Deus, não mais pelos próprios anseios, não mais por livramentos ou intervenções, apenas por aquilo que sabe que é inquestionavelmente santo. Senhor, seja feita a tua vontade, glorifica o teu nome. E para por aí. Há nobreza nessa oração, há sabedoria e há fé, afinal. Cristo mesmo orou assim no Getsêmani. Mas se essa for a única oração que ousamos fazer dia após dia, há algo em nós que talvez esteja quebrado, não por excesso de santidade, mas por medo, por insegurança, por receio de ser encontrado com desejos ainda não redimidos, ou de expor o coração em sua forma crua diante de um Deus que é santo. Nesse lugar, a oração deixa de ser um encontro e se torna um escudo, uma tentativa de esconder, de não errar, de não se comprometer com a dor de um não. A oração minimalista pode ser, em seu âmago, uma fuga, uma forma de não encarar a própria alma, uma negação da vulnerabilidade. Afinal, se eu só oro pela glória de Deus e nunca pelo que meu coração realmente sente, então eu nunca preciso lidar com a possibilidade de que Deus diga não ao que eu mais desejava. Mas essa autoproteção espiritual tem um preço, a perda da intimidade verdadeira, porque Deus não se relaciona com as versões editadas de nós. Ele não visita apenas o eu piedoso, mas o eu real, aquele que sente medo, saudade, desejo, angústia, aquele que ainda luta para desejar a glória de Deus acima de tudo. Orar apenas pela glória de Deus pode ser, ironicamente, uma forma de manter Deus à distância, de evitar que Ele toque os pontos frágeis, as dores profundas, os amores desordenados. E o risco é que, em vez de nos lançarmos no colo do Pai com tudo que somos, permaneçamos prostrados diante dele com meias orações, sem lágrimas, sem carne, sem alma, apenas palavras corretas. Mas o Deus das Escrituras não é um auditor de fórmulas devocionais. Ele é Pai e Ele deseja que venhamos a Ele com toda a complexidade do nosso ser, não para provar nossos desejos automaticamente, mas para redimi-los no fogo da sua presença. Ele deseja que oremos com paixão, com temor, com sinceridade, que digamos: Pai, eu quero isso, mas quero mais ainda te conhecer. Quero isso, mas quero mais ainda que a tua vontade triunfe em mim, mesmo que doa. Isso é oração viva. Isso é comunhão. A oração que não ousa pedir já não confia no Pai que ouve. Há algo profundamente sagrado na alma que ousa abrir-se diante de Deus sem filtros. Quando o orante abandona as máscaras devocionais, quando larga os discursos bem compostos e se aproxima do trono da graça, como quem traz nas mãos não apenas pedidos, mas também feridas, frustrações, confissões e afetos desalinhados, algo glorioso acontece. O véu que separa o formalismo da intimidade é rasgado. E o orante passa a orar não com o papel de servo que lê um script, mas como filho que se joga nos braços do Pai. Deus não se escandaliza com a verdade do nosso coração, não se assusta com a nossa fraqueza, não se distancia de nossas lágrimas, antes se aproxima de quem tem um coração quebrantado. A Escritura está repleta de orações que seriam vistas como impróprias em muitas reuniões de oração. Davi, em seu salmo, suplica, grita, acusa, questiona, confessa. Jeremias lamenta com amargura, Jó questiona com intensidade. O próprio Jesus, no auge da agonia, clama: Pai, se possível, afasta de mim este cálice.
E não há uma palavra sequer de repreensão vinda do Pai. Essa honestidade brutal é, na verdade, uma forma elevada de reverência, porque somente quem confia profundamente na bondade e misericórdia de Deus se permite ser real diante dele. Fingir espiritualidade é um ato de incredulidade, um modo sutil de dizer Deus não pode lidar com quem eu realmente sou. Mas orar com o coração exposto é declarar: sei que sou pequeno, frágil, desordenado, mas sei também que sou amado. E é esse conhecimento que liberta a oração da encenação. A sinceridade, porém, não é uma licença para o desrespeito, nem uma celebração da desordem interior. É um ponto de partida. É a apresentação da alma como ela está, para que seja transformada pelo Deus que é. E quando oramos assim, Deus nos encontra onde realmente estamos, não onde fingimos estar. E ao nos encontrar, começa a obra que nenhum formalismo seria capaz de iniciar: a redenção profunda dos afetos, dos desejos, das perspectivas. Orar com sinceridade é arriscar-se a ser visto e amado mesmo assim. É derramar tudo diante de Deus sem garantias de que Ele fará o que queremos, mas com certeza de que Ele nos ouvirá e nos moldará. A alma que ora assim não será a mesma ao final, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos que se derramam com verdade. Ele não apenas escuta, Ele transforma. Deus não exige um coração pronto, mas um coração real. Há uma sabedoria silenciosa, quase esquecida, na forma como podemos estruturar nossa oração para que ela seja tanto fiel quanto honesta, tanto reverente quanto íntima. Em vez de escolher entre orar apenas pelo que queremos ou apenas pelo que sabemos que Deus deseja, há um caminho mais excelente, um caminho que nos permite caminhar com inteireza diante do Senhor. Esse caminho é o da oração em 2 tempos, 2 etapas, 2 movimentos de alma que se complementam como respiração e batimento. O primeiro movimento é o da rendição, é onde a alma se curva deliberadamente diante da soberania de Deus, não como quem se resigna, mas como quem se reconcilia com a realidade de que a vontade divina é infinitamente mais sábia, justa e bela do que qualquer plano humano. Aqui oramos: Senhor, acima de tudo, glorifica o Teu nome. Faça o que mais contribuir para a exaltação de Cristo, para a edificação da Tua igreja e para a minha verdadeira alegria em Ti. Essa oração é um altar onde o ego é sacrificado e a glória de Deus entronizada. Ela nos purifica, nos realinha, nos ensina a desejar corretamente. Mas parar por aí seria empobrecer o relacionamento com o Pai. É aqui que entra o segundo movimento, o da apresentação sincera do que o coração anseia, agora já redimido, ainda que não totalmente santificado. É o momento em que dizemos: Senhor, este é o pedido que está em meu peito. Eu te confesso com temor e confiança. É isso que eu desejaria que o Senhor fizesse. E se for possível, se isso glorificar o Teu nome, edificar o Teu povo e me tornar mais satisfeito em Ti, então eu peço, com liberdade de filho, que faças isso acontecer. Não há arrogância nessa súplica, há liberdade, há relacionamento, há verdade. A arquitetura dessa oração, primeiro a glória, depois o pedido, é como uma casa construída sobre a rocha. O desejo não some, mas é enquadrado. A fé não silencia o coração, mas o reorienta. O resultado é que oramos com mais fervor e com mais humildade, com mais paixão e com mais confiança. A alma não precisa escolher entre o desejo e a obediência. Ela aprende a desejá-lo acima de tudo e então a confiar que mesmo seu desejo pode ser acolhido e respondido por um pai que ama dar boas dádivas aos seus filhos. Quando o altar é a glória de Deus, todo desejo se ajoelha para ser examinado. Nenhum livro da Escritura expõe tanto o coração humano diante de Deus quanto os Salmos. Eles são o diário espiritual da humanidade, o atlas das emoções redimidas e a gramática do clamor verdadeiro.
Se quisermos aprender a orar com sinceridade, com profundidade, com fé, é ali que precisamos habitar. Porque nos salmos a alma não é censurada, é escutada. O orante não veste máscaras, ele se desnuda. O Espírito, através de Davi e de tantos outros salmistas, nos ensina que a oração aceita pelo céu não é a oração perfeita, mas a oração verdadeira. Os salmos revelam o coração que teme e confia ao mesmo tempo, que louva e lamenta no mesmo verso, que exulta e chora no mesmo fôlego. Eles são a prova de que Deus não rejeita o conflito interior do seu povo. Ele o transforma em adoração. A espiritualidade bíblica não suprime as emoções, ela as santifica. Não cala a angústia, a redireciona. Não despreza o desespero, o converte em dependência. O mesmo Davi que clama, até quando, Senhor? Salmo 13, verso 1, termina dizendo, eu confio em teu amor leal. O meu coração exulta em tua salvação. Salmo 13, verso 5. Entre uma linha e outra, a alma é transfigurada. Os salmos são um manual divino de como ser humano diante de Deus sem deixar de ser santo. Eles nos libertam da ideia de que a oração deve ser emocionalmente controlada. Não há nos salmos uma piedade artificial, um sentimentalismo barato ou uma neutralidade fria. A fé viva, fé que sangra, que tropeça, que se levanta. É essa fé viva que Deus deseja ouvir em nós. Porque só quem crê profundamente se atreve a falar com Deus com tal intensidade. O descrente ignora o céu, o crente luta com ele. E talvez o que mais comova nos salmos é o fato de que eles nos autorizam a falar com Deus a partir da dor e não apenas sobre a dor. Do fundo do abismo clamo a ti, Senhor. Salmo 131. O abismo se torna púlpito, o sofrimento se torna intercessão, o coração despedaçado se torna voz. A linguagem dos salmos nos mostra que Deus não espera orações controladas, mas corações contritos. Ele prefere a oração trêmula do aflito à retórica impecável do indiferente. Assim, ao lermos e orarmos os salmos, aprendemos algo essencial. A oração não é a negação da emoção, mas o caminho pelo qual o Espírito a ordena. O salmista não termina como começou. E nós também não. A sinceridade, quando posta diante de Deus, torna-se santidade. A emoção, quando entregue, torna-se louvor. A confusão, quando confessada, torna-se sabedoria. Nos salmos, Deus nos ensina a falar com Ele não como quem recita uma fórmula, mas como quem devolve o coração que Ele mesmo moldou. Há uma linha tênue, quase imperceptível, entre o desejo legítimo e a idolatria do desejo. Essa linha, no entanto, se torna visível quando a alma decide ser absolutamente honesta diante de Deus. É nesse momento, quando o orante olha para dentro e reconhece que deseja algo mais do que deseja a glória de Deus, que a verdadeira oração começa a florescer. Porque ali, no ponto exato em que reconhecemos o desvio, Deus começa a endireitar o coração. Senhor, eu confesso, tenho desejado isso mais do que a tua glória. Tenho temido mais a perda desse sonho do que a possibilidade de viver sem ele. Tenho confiado mais no que essa resposta pode me dar do que no que o Senhor já é para mim. Perdoa-me e transforma-me. Não há oração mais pura do que essa, porque ela brota da luz que o Espírito lança sobre os recônditos mais escuros da alma. A confissão não é apenas admissão de culpa, é o princípio da conversão dos afetos. É o momento em que a alma desnudada se entrega para ser reordenada. O desejo é trazido à luz não para ser destruído, mas para ser redimido. O que era central torna-se periférico. O que era absoluto é relativizado. E no centro, uma vez mais, está Deus, não como conceito, mas como tesouro. A maior idolatria da alma não está nos ídolos exteriores, mas nos afetos mal orientados. É possível desejar cura, reconciliação, sucesso,
filhos, pais e fazer desses anseios altares secretos. Mas a alma que confessa: Senhor, isso tem ocupado o trono que é teu, já iniciou a derrubada dos ídolos. A confissão é a marreta que quebra o altar falso. E Deus, com infinita graça, entra nos escombros e edifica algo novo. O poder da oração não está apenas no que pedimos, mas em quem nos tornamos enquanto pedimos. Ao confessar a desordem do desejo, damos ao Espírito o espaço necessário para reordenar tudo. A transformação começa não quando o desejo é realizado, mas quando é confessado como mal alocado. A alma começa a desejar corretamente quando deixa de fingir que já deseja o que deve. E Deus, como Pai amoroso, não despreza essa fraqueza. Ele a honra, Ele a responde, Ele a transforma. Só pode descansar na vontade de Deus quem primeiro confessou a idolatria da sua própria. Há momentos em que a alma chega ao fim de sua linguagem, não por falta de desejo, mas por excesso de dor, não por negligência, mas por exaustão. A mente gira em círculos tentando encontrar palavras, a boca se abre, mas não consegue formar frases. O coração continua pulsando, desejando, esperando, mas não sabe mais como transformar isso em oração. É então que o Espírito de Deus, fiel e silencioso, entra no lugar do nosso silêncio e ora em nós. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Esse é um dos maiores consolos da vida de oração. Saber que mesmo quando nossa oração falha, ela não termina. Quando não conseguimos mais organizar nossos pensamentos, quando a teologia parece distante, quando só resta um gemido sem forma, Deus, o Espírito, ora em nosso lugar. Ele vasculha os afetos que não conseguimos entender. Ele interpreta a bagunça das emoções. Ele traduz o desejo não formulado em linguagem celeste, perfeita, alinhada com a vontade do Pai. Isso significa que a oração verdadeira não depende de perfeição, não depende de fluidez, de eloquência, de estrutura. Depende apenas da entrega, do reconhecimento humilde de que somos fracos e que precisamos de ajuda até mesmo para falar com Deus. O Espírito Santo não é apenas um doador de dons, ele é um intercessor incansável habitando em nós com a missão de garantir que mesmo quando não sabemos como, continuamos sendo ouvidos. E esses gemidos inexprimíveis não são ruídos místicos, são expressões profundas de aliança. São a voz de Deus dentro de nós, clamando por nós. O Espírito não ora apenas por nós, ora conosco. Ele nos ensina a desejar corretamente enquanto leva ao Pai aquilo que não conseguimos formular. Ele é o elo entre o clamor do nosso coração e a vontade santa e perfeita de Deus. Ele garante que nenhuma fraqueza nossa será impedimento para o céu agir. Portanto, não desista de orar quando não souber como. Não espere ter as palavras certas, não se afaste por vergonha da sua confusão. Apenas diga: Espírito Santo, ore por mim. E Ele o fará, porque a oração verdadeira não é apenas aquilo que dizemos a Deus, é também aquilo que Deus diz por nós, em nós, por meio do Espírito. Quando minha alma esquece a linguagem do céu, o Espírito traduz meu gemido em glória. Há uma noite na história em que o céu inteiro se inclinou para ouvir uma oração. Num jardim chamado Getsêmani, o Filho eterno de Deus, o Verbo encarnado, o Santo sem mácula, ajoelhou-se em agonia e orou. Aquele que sustentava o universo, por sua palavra, sustentou por um instante o peso insuportável do cálice que o Pai colocara diante dele. E com o rosto no chão, Jesus pronunciou as palavras mais humanas e mais divinas que já se ouviram. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres.
Mateus 26, 39. Neste versículo, o mundo vê fraqueza, o céu vê perfeição, porque ali na tensão entre o desejo e a vontade, Cristo não está dividido, está sendo obediente até o fim. Sua súplica não é falta de fé, mas a fé em seu estado mais puro. Ele fala a verdade de sua alma. Passa de mim este cálice. E ainda assim se rende completamente ao Pai. Contudo, não seja como eu quero. O Getsêmani é o ponto onde o amor e a submissão se encontram e se beijam. É ali que aprendemos que obedecer não é negar o coração, mas santificá-lo na fornalha da vontade divina. O Getsêmani é também o espelho de toda oração genuína. É o lugar onde o ser humano descobre o que realmente significa dizer seja feita a tua vontade. Não é uma frase mecânica, mas uma confissão que nasce de dor. É um altar onde o amor vence o medo, onde a confiança derrota o instinto de autopreservação. Quando Jesus suou gotas de sangue, não era apenas o medo da cruz que o afligia, era o peso de beber o cálice da ira divina por causa de nós. Mesmo assim, ele orou. Mesmo assim, ele confiou. Mesmo assim, ele obedeceu. Na escola do Getsêmani, aprendemos que a oração não é uma tentativa de escapar da vontade de Deus, mas de abraçá-la até que ela se torne doce. Jesus não orou para fugir da cruz, mas para entrar nela com o coração alinhado com o Pai. E foi essa oração que o sustentou até o Gólgota. Sua obediência não foi fria nem automática, foi ardente, consciente e amorosa. Ele se entregou ao Pai porque sabia que o Pai é bom mesmo quando o caminho é amargo. Assim, quando não sabemos como orar, quando o cálice diante de nós parece pesado demais, o Getsêmani nos chama. Ele nos ensina que é possível dizer seja feita a tua vontade sem apagar a humanidade, sem sufocar o desejo, sem fingir serenidade. Podemos chorar, podemos temer, podemos suplicar e ainda assim confiar. Porque ali o Filho mostrou que a submissão não é o fim do amor, mas o seu ponto mais alto. No Getsêmani, Jesus não foi vencido pela dor. Foi a dor que se rendeu ao amor. Há um tipo de oração que é feita uma vez e há outra que precisa ser feita 1000 vezes, até que a alma se dobre sob o peso da glória de Deus e não mais sob o peso da própria necessidade. Essa oração contínua, repetida com fé, lágrimas, esperança e fraqueza, não é sinal de credulidade, mas de confiança perseverante. Não é insistência infantil, é fome madura. Porque quem ora repetidamente o mesmo clamor, dia após dia, mês após mês, ano após ano, não está tentando mudar o coração de Deus, mas oferecendo o próprio coração para ser transformado por Ele. O ato de persistir em oração é, por si só, uma forma de discipulado. É dizer, Senhor, ainda que o tempo não esteja a meu favor, ainda que o silêncio permaneça, eu continuarei vindo a Ti, porque não tem outro lugar para onde ir. É o coração aprendendo que a fidelidade não depende da resposta recebida, mas do Deus a quem se ora. Persistir é se recusar a desistir, não por teimosia, mas por fé, por saber que a demora de Deus nunca é negligência, mas tratamento. Porque a paciência na oração é um testemunho da fé mais profunda. É fácil crer quando as respostas são rápidas. Difícil é continuar crendo quando os céus parecem lentos, distantes ou contrários. Difícil é dizer pela 100ª vez o mesmo pedido e fazê-lo não com amargura, mas com humildade renovada. Isso só é possível quando a alma já não ora apenas por aquilo que quer, mas também por aquilo que está se tornando no processo. Sim, a oração transforma as circunstâncias, mas mais do que isso, transforma o orante. As promessas de Deus não são apenas sobre o que Ele fará fora de nós, mas sobre o que Ele fará em nós enquanto esperamos. Orar persistentemente é como manter-se diante de um fogo santo. Pouco a pouco ele consome o que é palha, o orgulho, o desespero, o imediatismo, a ansiedade, e purifica o que é ouro, a fé, a esperança, a submissão,
a fome por Deus. Essa persistência não é fria repetição, é oração viva, é o coração se movendo no ritmo da eternidade, é saber que mesmo se Deus nunca fizer o que pedimos, Ele já está fazendo algo melhor em nós. É como Cristo no jardim, orar 3 vezes pela mesma coisa e no fim descansar na vontade perfeita do Pai. O tempo da oração é muitas vezes o tempo da purificação. Persistir em oração é permitir que o fogo de Deus consuma a palha dos nossos desejos. Há uma diferença profunda e às vezes quase invisível entre resignação e rendição. A resignação é fria, forçada, impotente. A rendição é quente, voluntária, amorosa. A primeira nasce do medo, a segunda da fé. A alma resignada se curva porque não tem escolha. A alma rendida se curva porque finalmente entendeu que não há escolha melhor do que a vontade de Deus. Uma se ajoelha com amargura, a outra com adoração. Uma se cala por desespero, a outra se cala por confiança. A resignação é o gesto de quem foi vencido. A rendição é o gesto de quem venceu a si mesmo. No coração da oração madura, o que Deus busca não é obediência mecânica, mas amor que se entrega. O cristão resignado obedece, mas sem descanso. Ele cumpre o que deve, mas o faz com o espírito cansado, como quem suporta o peso de um fardo. Já o cristão rendido é aquele que passou pelo mesmo vale, mas descobriu que o amor de Deus é mais confiável do que a própria percepção de bem. Ele obedece, não porque desistiu, mas porque confia. Não porque perdeu, mas porque encontrou. E essa diferença muda tudo. Quando a alma vive resignada, ela obedece enquanto o coração murmura. Quando vive rendida, ela obedece enquanto o coração adora. É essa transição interior do medo ao amor que transforma o jugo em deleite e o dever em privilégio. A resignação olha para a cruz e vê apenas sofrimento. A rendição olha para a cruz e vê glória. A resignação diz, seja feita a tua vontade, porque não há o que fazer. A rendição diz, seja feita a tua vontade, porque tu és bom. A fé madura é a que aprendeu a amar a soberania de Deus. Ela não a teme mais, ela a celebra. Essa é a obediência dos santos, a obediência que não é negociada, mas amada. É o eco do Getsemane dentro de cada coração regenerado. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando essa frase é dita com amor, ela deixa de ser renúncia e se torna libertação. Porque quando Deus reina sobre nossos desejos, o medo perde o trono. E essa rendição não é apenas o clímax da oração, é o início da paz. A alma que ama a vontade de Deus já não precisa compreendê-la para confiar. Ela pode caminhar de olhos vendados, se for o caso, porque conhece a voz de quem guia. O amor substitui o controle, a confiança silencia o desespero. O sim de Deus e o não de Deus passam a ter o mesmo peso de glória. A resignação obedece porque teme perder. A rendição obedece porque já encontrou o amor que tudo vence. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Há um momento na vida de oração em que a alma percebe que o maior milagre não é a transformação das circunstâncias, mas a transformação da própria alma dentro delas. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, não lhes promete livramento, mas algo mais profundo, uma paz que excede o entendimento. Essa expressão não é poética apenas, é teológica. Ela indica uma experiência que ultrapassa a lógica humana, um descanso sobrenatural, que não depende da remoção da dor, mas da presença real de Deus no meio dela. A oração não é, portanto, um instrumento para alterar o curso da providência, mas um meio de ser reconduzido à presença que basta. Quantas vezes oramos esperando ver o mar se abrir e o que Deus faz é simplesmente sentar-se conosco na praia deserta? Quantas vezes
Pedimos o livramento e o que Ele nos concede é um consolo inexplicável que não muda nada por fora, mas muda tudo por dentro. A paz que excede o entendimento não é uma emoção calma, é a própria presença de Cristo viva, atuante, guardando o coração do desespero e a mente da incredulidade. Deus nunca prometeu evitar nossas tempestades. Prometeu estar num barco. Nunca disse que não caminharíamos pelo vale da sombra da morte. Apenas garantiu: tu estás comigo. É isso que muda tudo. A alma que compreende essa verdade deixa de medir a fidelidade divina pelos resultados visíveis e passa a reconhecê-la pelo consolo invisível, porém incontestável da presença. Essa presença não apenas acalma, ela santifica. Ela não torna a dor produtiva, o luto fértil, o silêncio cheio de sentido. Ela nos faz provar a suficiência de Deus de um modo que só os quebrados conhecem. E curiosamente, é depois de orar assim, depois de entregar, de esperar, de se render, que a alma encontra descanso. Não porque recebeu o que queria, mas porque percebeu que já tinha o que sempre precisou: Deus. Ele é o bem supremo, o tesouro final, o alvo, o prêmio da oração. Tudo mais, mesmo o que for concedido, é secundário diante disso. Quando a presença de Deus é reconhecida como resposta, o orante já não pergunta por quê, mas apenas se curva e adora. A tempestade pode continuar, as dores podem persistir, mas há um trono no coração onde antes havia um vazio. O orante deixa de pedir alívio para pedir comunhão. E a paz, que excede todo entendimento, essa paz viva, respirante, pessoal, guarda a alma até que o céu se abra e a eternidade comece. Quando a resposta é a presença, a alma descansa mesmo sem entender o caminho. Depois de tudo, o desejo volta, mas volta outro, mais leve, mais puro, mais consciente da própria fragilidade. A alma que passou pelo fogo da rendição e pelo silêncio da espera não perde a capacidade de desejar. Ela a redime. O mesmo anseio que antes clamava com ansiedade, agora se eleva com serenidade. A oração específica ressurge, mas não mais como reivindicação, e sim como diálogo entre pai e filho. O coração transformado pela presença volta a pedir, não como quem impõe, mas como quem confia. Esse é o ciclo santo da oração. Deus nos ensina a falar, depois nos ensina a calar, e então nos ensina a falar de novo, mas de modo diferente. O mesmo pedido pode ser feito, mas o espírito que o formula já não é o mesmo. Agora há uma liberdade que nasce da submissão, uma ousadia que brota da humildade. A alma não teme mais pedir, porque sabe que o Pai não é um déspota que se ofende com desejos honestos, mas um Senhor sábio que acolhe tudo e dá apenas o que edifica. E por isso pedir torna-se novamente um ato de amor. O pedido específico, quando nasce de um coração regenerado, deixa de ser perigoso, porque já não está contaminado pela idolatria do resultado. O orante pode dizer: Senhor, este é o meu desejo. Eu ainda o trago diante de ti. Se for tua vontade, se puder glorificar o teu nome, edificar teu povo e ampliar minha alegria em ti, faze isso acontecer. Há sinceridade, mas há também rendição. Há afeto, mas há também temor. O coração ora de novo, mas desta vez cada palavra já traz em si a semente da obediência. E quando o pedido não é atendido, o orante não se revolta, confia. Porque agora ele entende que todo sim e todo não de Deus são igualmente carregados de amor. O coração regenerado descansa mesmo em meio às incertezas, porque já não busca na resposta a prova do amor divino. Ele sabe, o amor foi provado na cruz, tudo mais é providência. Assim, a oração deixa de ser instrumento de ansiedade e torna-se escola de paz. Deus, então, nos permite pedir novamente. Ele se deleita em ouvir seus filhos expressarem seus anseios, não porque precisa ser informado, mas porque deseja comunhão. E a liberdade de pedir
é um dom da graça. É um sinal de que fomos reconciliados com a vontade divina. Que já não tememos falar com Deus porque confiamos que Ele, e só Ele, sabe transformar até mesmo nossos pedidos em bênçãos, mesmo quando decide respondê-los de outra forma. O desejo santificado já não exige, mas espera com esperança. A fé verdadeira é um paradoxo santo. De um lado, ela crê no impossível, do outro, ela se submete ao insondável. Ela é ousada o bastante para pedir o milagre, mas humilde o bastante para aceitá-lo se vier de modo diferente ou se não vier. O coração que ora com fé não é aquele que manipula o céu, mas aquele que sabe que o céu é livre. E essa liberdade divina, longe de ser ameaça, é o alicerce da nossa paz. Deus pode. Ele abriu mares, ressuscitou mortos, multiplicou pães, converteu perseguidores e ainda hoje faz o que nenhum ser humano é capaz de fazer. Ele deseja que oremos crendo nesse poder, porque é a fé que reconhece sua grandeza e honra sua glória. Jesus mesmo nos mandou pedir, bater, buscar, não como quem exige, mas como quem crê que há um Pai de mãos abertas. O Deus que governa todas as coisas pela palavra do seu poder não se ofende com pedidos grandes. Ele se agrada de corações que esperam grandes coisas dele. Mas há uma diferença entre fé e presunção. A fé ora com expectativa, a presunção ora com condições. A fé se ajoelha, a presunção se impõe. A fé diz, Senhor, se quiseres, podes fazer. A presunção diz, Senhor, deves fazer. A sabedoria espiritual está em aprender a segurar o pedido com mãos abertas, nunca com mãos fechadas. Porque o Deus soberano não é refém das nossas esperanças. E justamente por isso podemos descansar. Ele fará o que é bom, e essa certeza é mais sólida do que qualquer milagre. É fácil admirar o poder de Deus, difícil é confiar em sua sabedoria. Crer que Ele pode fazer é o primeiro passo. Crer que Ele sabe o que deve fazer é o salto da maturidade. E quando o coração chega a esse lugar, até o impossível é pedido sem ansiedade. Oramos com fé, mas não com medo. Esperamos com esperança, mas não com desespero. Porque sabemos, a soberania de Deus não é uma parede contra a qual nossas orações batem. É o chão firme sobre o qual nossas orações repousam. O milagre pode acontecer, e se acontecer, glorificaremos o nome do Senhor. Mas se não acontecer, continuaremos a glorificá-lo, porque Ele é o mesmo. A alma que crê assim já não precisa de sinais para crer, porque vive do maior de todos os milagres, ter o coração reconciliado com a vontade de Deus. Milagres não sustentam a alma. Só a confiança no caráter de Deus pode fazer isso. Quando a alma finalmente atravessa o vale da ansiedade, o silêncio de Deus, o desapego e a rendição, ela chega a um novo horizonte, o da adoração. Tudo que antes era luta agora se torna louvor. Tudo que era insistência se converte em gratidão. A oração que começou como súplica termina como doxologia. Já não é mais um pedido, mas uma proclamação. Glorifica o teu nome. João 12, 28. Né? É aqui que o coração transformado encontra seu descanso. No reconhecimento de que o próprio supremo da vida, da dor, das alegrias e até mesmo das orações não respondidas é a glória de Deus. A glória de Deus é o eixo invisível que sustenta o universo e é também o eixo que realinha o coração humano. Quando o Espírito Santo faz a alma enxergar que toda a história, toda a providência, toda a lágrima e toda a bênção convergem para o esplendor da glória divina, então ela se aquieta. A oração deixa de ser instrumento para moldar Deus e torna-se espaço onde Deus molda o adorador. E quando isso acontece, mesmo o sofrimento ganha sentido, porque é visto como o palco da manifestação da graça. Essa consciência é o ápice da maturidade espiritual. Quando a alma entende que a própria alegria
está amarrada à glória de Deus. Não há mais competição entre o bem divino e o bem humano. Eles se tornaram um só. O coração já não pergunta o que eu ganho com isso, mas como isso o exalta. A glória de Deus se torna o filtro de todos os desejos, o critério de toda decisão, a lente pela qual tudo é reinterpretado. O cristão que chega aqui vive em harmonia com o próprio desígnio da criação. Tudo, absolutamente tudo é visto como oportunidade de revelar quem Deus é. Isso muda a forma de orar. A alma transformada não ora menos, ora melhor. Ora com fogo e reverência. Ora sabendo que cada súplica é um convite à santificação. Ora sabendo que, se Deus for glorificado, então ela também será satisfeita. Porque a glória de Deus e a alegria do crente não estão em lados opostos. São as duas faces de uma mesma eternidade. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, escreveu o Catecismo de Westminster. E nenhuma frase humana jamais resumiu tão perfeitamente o clímax da oração redimida. Aqui, o homem que ora descobre o segredo que o mundo ignora. A verdadeira felicidade não está em ser atendido, mas em ver Deus exaltado. A glória de Deus é o descanso de toda inquietação, a resposta de toda pergunta, o horizonte de toda prece. É o amém da história e o cântico eterno dos santos. A oração que mais glorifica a Deus é aquela que se tornou um hino de rendição. Há momentos em que Deus parece escrever ao contrário, linhas tortas aos nossos olhos, planos que desafiam a razão, respostas que soam como contradição. Oramos por cura e a enfermidade avança, suplicamos reconciliação e o coração do outro se endurece. Pedimos um livramento e a tempestade aumenta. Tudo em nós grita que algo está errado, que Deus desviou o olhar, que a oração se perdeu no vento. Mas com o passar do tempo, quando a poeira da aflição começa a baixar, percebemos o que parecia caos era a carpintaria divina. O que parecia o oposto do amor era o próprio amor operando em segredo. A providência de Deus é muitas vezes contrária à expectativa humana. É assim que ele ensina a alma a confiar não nos resultados, mas no caráter daquele que governa tudo. Os nãos de Deus, quando vistos da eternidade, revelarão um padrão de glória e sabedoria impossível de compreender agora. Mas já aqui, neste tempo finito, os santos aprendem a reconhecer o perfume da soberania, mesmo quando a vida cheira a dor. Aprendem a discernir no escuro a mão que os sustenta. E é então que a fé amadurece. Quando o crente passa a se alegrar não apenas nas bênçãos, mas também nas contradições que o aproximam de Cristo. Porque o Deus que nos ama não mede bondade por conforto. Ele mede bondade por conformidade com o Filho. E às vezes, para nos tornar semelhantes a Cristo, ele precisa contrariar todos os nossos planos. Foi assim com José no Egito, com Jó em suas cinzas, com Paulo e seu espinho na carne. Todos pediram libertação, todos receberam algo melhor, transformação. Eles não entenderam tudo no momento, mas viram ao fim que o oposto de Deus era, na verdade, o caminho perfeito para a sua glória e sua alegria duradoura. E quando essa verdade entra no coração, a dor perde o poder de nos desesperar. A fé passa a ver a história não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Não como quem tenta decifrar Deus, mas como quem descansa em sua sabedoria. O crente aprende que a vida é menos sobre conseguir o que quer e mais sobre tornar-se quem deve ser. Que a providência é o pincel e o sofrimento a cor escura que dá contraste ao quadro da graça. Sim, às vezes Deus faz o oposto do que pedimos, mas se olharmos de perto, veremos que Ele nunca fez o oposto do que prometeu. Seu amor permanece inalterável, sua fidelidade é o trilho sob nossos pés, mesmo quando o caminho parece invertido. E um dia, quando a eternidade revelar o reverso do tapete que agora só vemos pelo avesso, entenderemos que cada não de Deus foi uma resposta melhor
do que qualquer sim que poderíamos ter imaginado. O que parecia perda era Deus escondido nas dobras da providência. Toda oração sincera, mesmo aquela que não obtém o resultado esperado, deixa um rastro. Cada súplica, cada lágrima, cada silêncio suportado diante de Deus se torna semente plantada no solo da eternidade. E essas sementes, regadas pelo Espírito, produzem frutos que nenhum tempo de espera pode roubar, porque Deus não desperdiça oração alguma. Se Ele não muda as circunstâncias, muda o orante. E essa transformação é o milagre mais profundo de todos. O primeiro fruto é a maturidade. A alma que aprendeu a orar com honestidade e submissão cresce. Ela deixa de medir a vida pelas respostas que recebe e passa a medi-la pela fidelidade de Deus. As decepções deixam de ser pedras de tropeço e se tornam degraus de confiança. A oração persistente faz a alma crescer em discernimento. Ela passa a reconhecer a diferença entre pedir para escapar da dor e pedir para glorificar a Deus dentro dela. A maturidade é isso. Não parar de orar, mas orar com olhos mais claros e coração mais sereno. O segundo fruto é a humildade. A oração contínua nos ensina a nossa própria pequenez. Descobrimos que não controlamos nada, nem o tempo, nem o coração dos outros, nem as marés da providência. Cada súplica não atendida é uma lembrança de que somos criaturas e que a soberania é uma bênção, não uma ameaça. O orgulho não sobrevive muito tempo na presença de um Deus que diz não com amor. A alma humilde é a que entende que tudo o que recebe é graça e que o silêncio de Deus é tão santo quanto sua voz. O terceiro fruto é a confiança renovada. Depois de passar pela ansiedade, pela espera e pela rendição, o crente começa a descansar. Ele não precisa mais de sinais visíveis nem de garantias emocionais. Basta ele saber que Deus é quem diz ser. A confiança cresce quando o coração se cansa de lutar contra Deus e aprende a se apoiar nele. E dessa confiança nasce a paz que não depende de explicações. É o tipo de confiança que ora não para informar a Deus, mas para se alinhar a Ele. Por fim, há o fruto mais doce de todos, a intimidade. Porque a alma que ora tanto, por tanto tempo, e passa por tantas fases, o pedido, o silêncio, a rendição, descobre que o maior resultado da oração é o próprio Deus. Ele se torna mais próximo, mais real, mais palpável do que qualquer bênção pedida. O coração encontra nele o que nenhum sim humano poderia conceder. Esses frutos não brotam de uma espiritualidade apressada, mas de uma comunhão cultivada. Cada oração é uma raiz lançada mais fundo na terra da fidelidade divina. E quando os ventos vierem, porque sempre vem, o crente que aprendeu a orar assim não cairá. Ele pode balançar, pode chorar, mas permanecerá firme, porque sua alma está ancorada naquele que ouve, que molda e que permanece. A oração não muda o mundo antes de mudar o orante. Chegamos, enfim, ao ponto onde toda oração verdadeira desemboca: a confiança. Não uma confiança teórica, mas uma entrega viva, o repouso da alma nas mãos do Deus que sempre soube o que fazia. Tudo o que percorremos até aqui, o desejo, a ansiedade, o silêncio, a confissão, a rendição, a transformação, é o caminho da fé sendo refinada até se tornar adoração. Porque orar, no fim, é aprender a descansar. É transformar o clamor em comunhão e o pedido em louvor. A confiança é o altar definitivo, porque nela o coração se estabiliza. É o lugar onde as perguntas se calam sem precisar de respostas, onde a alma reconhece: Deus é bom. E isso basta. Não porque o sofrimento desapareceu, mas porque o amor permaneceu. O crente que chegou a esse ponto já não ora com medo de perder, mas com gratidão por ter sido encontrado. Ele sabe que o Deus a quem ora não é um juiz inconstante, mas um pai fiel, sábio
e infinitamente amoroso. A confiança nasce do conhecimento íntimo de Deus. Não há atalho. Só quem passou pela escola da demora e pela disciplina do silêncio pode dizer com sinceridade: eu confio. Porque a confiança não se aprende nos dias fáceis, mas nos dias em que o céu parece de bronze. Ela se forma quando a alma continua orando mesmo sem sentir nada. Quando o orante se ajoelha mesmo sem entender. Quando ele descobre que a fé não é um sentimento, mas uma decisão sustentada pela graça. E uma vez aprendida, ela não se perde mais. Orar, portanto, é caminhar da ansiedade para a adoração, da vontade própria para a vontade de Deus, da expectativa pelo resultado para o contentamento na presença. É ser moldado pela própria prática da oração até que a voz que suplica comece a soar parecida com a voz de Cristo. É por isso que, ao fim de toda oração madura, há sempre um eco do Getsemane. Pai, seja feita a tua vontade. Esse é o selo da confiança, a assinatura dos filhos que aprenderam a amar a soberania do Pai. E quando o crente chega aqui, ele descobre que a oração não é apenas um meio para obter algo, mas o próprio lugar onde a alma encontra seu lar. O trono da graça se torna sua morada, a comunhão sua respiração. Ele ora porque não sabe mais viver sem Deus. E mesmo quando tudo muda, mesmo quando tudo falta, há uma certeza que nunca se abala. Deus continua sendo suficiente. A vida cristã inteira é uma grande oração, começando com um pedido de misericórdia e terminando com um cântico de confiança. E um dia, quando as orações cessarem e a fé der lugar à visão, a última palavra da alma diante de Deus será a mesma que agora encerramos aqui. A oração verdadeira não é a arte de convencer Deus a nos entender, mas a alegria de sermos conquistados por Ele. Cristo é o canal por onde flui a graça. O óleo da misericórdia derrama e nos abraça. Cristo é tudo em tudo, tesouro celestial, riquezas espirituais, nele o bem total. Ele dissipa nossos medos, remove nossos fardos, supre nossas necessidades. Seu amor é raro. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Ele é um mar imenso, não precisamos de cisternas. Em Cristo toda plenitude, em Cristo tudo está. Cristo é beleza que adorna, ouro que enriquece, bálsamo que cura, pão que fortalece. Ele é o vinho que consola, salvação que coroa. Cristo adoça nossas bênçãos, seu amor nos abençoa. Cristo é o maior bem,
não precisa de mais. Cristo santifica cruzes, remédio para a alma. Trabalha o pecado fora, a graça traz calma, alma no fogo da aflição. Nada perdemos, só impurezas. Cristo é joia rara, poucos têm essa riqueza. Sem Cristo nada é bom, saúde vira tentação, riquezas são armadilhas. Sem Cristo perdição. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Cristo é tudo nos afetos, nada mais devemos desejar. Cristo é o bem supremo, nossa alma deve amar. Amor é a joia mais rica que podemos entregar. Cristo merece todo o amor que podemos ofertar. Cristo é ouvir-se o Senhor, a estrela da manhã brilhou. Regozija-te e seja feliz, pois Ele em seu coração entrou. Seja grato por Cristo, Deus fez mais por você, dando-lhe Cristo que anjos poderiam ser.